Meu nome é Mirela Vargas. Tenho 32 anos e aprendi que a traição familiar nem sempre chega com gritos, ameaças ou portas batidas. Às vezes chega através de uma fechadura arrombada, uma gaveta vazia e uma notificação de segurança no celular enquanto sua filhinha dorme no quarto ao lado, confiando que você vai consertar tudo. O dinheiro sumiu, não foi extraviado, não foi emprestado, sumiu. Cada real que eu havia guardado para a cirurgia da minha filha desapareceu da pequena caixa à prova de fogo escondida atrás do armário de roupa de cama. Eu não gritei no começo. Fiquei parada ali olhando o espaço vazio porque meu cérebro se recusava a aceitar o que meus olhos viam. Depois abri o aplicativo da câmera. As imagens carregaram devagar, como se o universo quisesse me torturar quadro a quadro. Lá estava ele andando pela minha casa como se fosse dono. Meu próprio irmão. Ele não hesitou, não pareceu culpado. Foi direto até o esconderijo, pegou a caixa, verificou dentro e sorriu. Eu enviei o vídeo para ele e liguei. Ele riu. Ela vai se recuperar. Não seja dramática. Depois desligou. Horas depois, ele postou fotos de Fernando de Noronha com a legenda "Vivendo minha melhor vida", usando o dinheiro da cirurgia da minha filha. Antes de contar o que ele disse em seguida e o que aconteceu quando ele finalmente pousou, me diga, que horas são aí agora? De onde você está assistindo e como está o tempo onde você está? Combina com seu humor hoje? Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. O nome da minha filha é Luna. Ela tinha 6 anos, pequena o suficiente para dormir com um coelhinho de pelúcia debaixo do queixo, mas grande o suficiente para entender que os médicos estavam tentando deixá-la melhor. Eu nunca contei para ela quantos turnos extras eu fiz, quantas refeições pulei ou quanto tempo usei o mesmo sapato gasto porque cada real importava. A cirurgia não era opcional. O especialista disse que quanto antes resolvêssemos, melhor seria a recuperação dela. O sinal tinha que ser pago antes do hospital marcar a data. 15 mil reais. Para algumas pessoas isso pode parecer pouco. Para mim eram 2 anos de turnos noturnos, clientes rudes, pés doendo e sorrindo quando me sentia vazia. E o Mateus sabia disso. Esse era o nome do meu irmão. Mateus. Ele sabia de onde vinha o dinheiro, para que era, e como a Luna chorava depois das consultas perguntando se ela tinha feito algo errado para ficar doente. Então o que ele fez não foi só roubo. Foi uma escolha. Naquela noite, a primeira coisa estranha que notei foi a porta da frente. Não estava aberta, mas também não estava trancada, como se alguém tivesse puxado rápido demais. Eu disse para a Luna ficar no carro assistindo desenhos. Dentro, nada estava destruído. Nenhuma gaveta no chão, nenhum vidro quebrado. Isso piorou tudo. Quem entrou sabia exatamente o que queria. Verifiquei o quarto, a cozinha, depois o armário de roupa de cama. As toalhas estavam tortas. Eu puxei para o lado. A caixa à prova de fogo tinha sumido. Por alguns segundos fiquei olhando a prateleira vazia, inventando desculpas antes mesmo de saber que tinha sido ele. Talvez eu tenha mudado de lugar, talvez eu tenha esquecido, mas bem no fundo eu sabia. Eu trouxe Luna para dentro, fiz o jantar e agi normalmente. Ela perguntou se podíamos assistir um filme antes de dormir. Eu disse sim. Cortei o sanduíche dela em triângulos e sorri enquanto meus olhos continuavam indo para o corredor. Depois que ela dormiu, abri o aplicativo da câmera. Eu tinha instalado aquelas câmeras depois que o apartamento de uma vizinha foi roubado. O Mateus costumava me zoar por causa disso. Naquela noite, aquelas câmeras viraram um motivo de ele não poder mentir. As imagens mostravam ele chegando às 14h17. Usava boné, mas eu conhecia o jeito dele andar. Ele usou uma chave, não um pé de cabra, uma chave. Eu tinha dado para ele anos atrás para emergências, na época em que ainda acreditava que sangue significava lealdade. Ele entrou, desapareceu pelo corredor e voltou menos de 3 minutos depois com a caixa debaixo do casaco. Antes de sair, olhou direto para a câmera e sorriu como se me desafiasse a fazer algo. Eu salvei o vídeo no celular, no e-mail e na nuvem. Depois conferi meus extratos bancários, saques, estimativa do hospital e cartas de agendamento. Criei uma pasta chamada Dinheiro Cirurgia Luna, porque eu precisava organizar a verdade antes que o Mateus transformasse tudo em briga de família. Então liguei para ele. Primeira vez ignorada, segunda, correio de voz.
Terceira, ele atendeu com música ao fundo e disse: "Que foi?" Eu disse: "Eu tenho o vídeo." Ele pausou, depois riu. "Vídeo de quê?" Eu disse: "Você entrando na minha casa e pegando o dinheiro da cirurgia da Luna." Ele suspirou. "Mirella, calma. Ela vai se recuperar. Não seja dramática." Eu fiquei no corredor escuro segurando o telefone tão forte que os dedos doíam. "Você roubou de uma criança," eu disse. "Eu peguei o que me deviam." Ele retrucou. "Você sempre age como se fosse a única que está sofrendo." Depois desligou. Aquela frase me mostrou que ele já tinha se transformado em vítima e transformado a poupança médica da minha filha em compensação. Por volta da meia-noite, a Camila veio com o notebook e o carregador. Eu mostrei o vídeo para ela. Ela assistiu uma vez, depois repetiu a parte em que o Matheus sorria para a câmera. "Ele sabia", ela disse baixinho. Às 6:03 da manhã seguinte, a Camila viu a captura de tela primeiro. O Matheus estava em Fernando de Noronha, óculos escuros, mar atrás, sorrindo com a legenda "Vivendo minha melhor vida." A Luna ainda dormia, uma mão na pulseirinha do hospital que ela guardava, porque achava que a deixava corajosa. Eu olhei aquela foto, depois para minha filha, e algo dentro de mim ficou imóvel. Eu disse para Camila: "Imprima tudo." Às 8 da manhã, minha mesa de cozinha parecia um centro de comando. Camila com um notebook aberto, eu com outro, e entre nós papéis do hospital, extratos bancários, capturas de tela, imagens da câmera e uma linha do tempo escrita à mão. Eu anotei tudo. A data em que dei a chave reserva para o Matheus, a última vez que ele visitou, a conversa em que contei que o sinal estava completo e as palavras exatas que ele usou no telefone. Camila me lembrou de não resumir. "Detalhes importam", ela disse. "Pessoas como ele sobrevivem tornando tudo confuso." Ela estava certa. O Matheus sempre foi bom em renomear coisas erradas. Se ele pegava dinheiro emprestado e não devolvia, chamava de ajuda entre família. Se insultava alguém, chamava de ser honesto. Eu não postei online nem liguei para parentes. Era isso que o Matheus esperava. Ele queria caos, porque o caos ajudaria ele a se esconder. Se eu perdesse o controle, ele poderia dizer: "Viu? A Mirella é instável." Então eu me tornei precisa. Cada captura de tela tinha carimbo de hora. Cada vídeo tinha backup. Cada extrato bancário batia com uma data. Camila baixou as postagens de Fernando de Noronha antes que ele pudesse apagar. Em uma foto ele segurava um coquetel. Em outra estava ao lado de um carro conversível alugado. Embaixo de uma postagem alguém comentou: "Cara, de onde veio esse dinheiro?" O Matheus respondeu: "Às vezes a vida te recompensa." Camila leu em voz alta e parou. Eu disse: "Não, continua. Imprime isso também." Antes de sairmos para a delegacia, eu chequei a Luna. Ela estava colorindo uma casa com um sol gigante. "Você vai trabalhar, mamãe?" ela perguntou. Eu afastei o cabelo dela. "Tenho que resolver algo importante primeiro." Ela olhou para cima. "Importante de médico?" Eu engoli em seco. "Sim, filha, importante de médico." Ela assentiu. "Tá bom, vou ser boazinha." Isso quase me quebrou. Como se a bondade dela tivesse algo a ver com a dor que os adultos trouxeram para a vida dela. A Camila dirigiu. Na delegacia, o primeiro policial escutou, mas eu vi a suposição se formando. Briga de família, mal entendido, assunto civil. "Ele tinha permissão para entrar?" perguntou. Eu respondi: "Ele tinha uma chave reserva antiga. Não tinha permissão para usar." "E o dinheiro era em espécie?" "Sim, mas tenho extratos bancários e documentos do hospital." Ele assentiu, ainda não convencido. Então Camila colocou a imagem da câmera no balcão. Matheus segurando a caixa. Depois a segunda imagem. Matheus olhando para a câmera e sorrindo. Depois ela tocou o vídeo. A postura do policial mudou. Ele chamou outro policial. Depois a delegada Mariana Costa veio. Em uma sala pequena de entrevista, ela pediu a versão factual. Quando viu o dinheiro pela última vez, quem sabia onde estava? O Matheus sabia da cirurgia da Luna? Ele já tinha pegado o dinheiro antes? Ele admitiu algo? Eu respondi com clareza. Quando repeti: "Ela vai se recuperar." "Não seja dramática." A caneta dela parou. Depois continuou escrevendo. "Você gravou a ligação?" perguntou. Eu balancei a cabeça. "Não, só o registro de chamadas e minhas anotações." "Tudo bem," ela disse. "As imagens são fortes. As postagens são úteis.
Os extratos ajudam a estabelecer a origem e o propósito. Eu deslizei a pasta sobre a mesa. Parecia entregar pedaços da minha humilhação para estranhos, mas também construir uma parede entre o Mateus e minha filha. Então veio a pergunta que eu temia. Você quer prosseguir com a queixa? A delegada Costa perguntou. Uma vez que avançarmos, sua família pode reagir. Ele pode chamar de empréstimo ou mal-entendido. Camila apertou minha mão. Por um segundo eu vi o Mateus menino roubando biscoitos e culpando o cachorro. Depois vi a pulseirinha da Luna. Olhei para a delegada Costa e disse, sim, quero prosseguir com a queixa. Ela assentiu, então vamos fazer isso direito. Ela avisou que recuperar o dinheiro rápido poderia ser difícil se ele tivesse gastado. Minha prioridade é a cirurgia da minha filha, eu disse. A justiça importa, mas a cirurgia não pode esperar. A expressão dela suavizou. Peça ao hospital sobre assistência emergencial e fundos de caridade. Guarde todos os documentos. Do lado de fora, liguei para o hospital. O setor de faturamento me transferiu 3 vezes até alguém escutar. Expliquei o sinal que tinha sido roubado e que eu tinha registrado ocorrência. Depois de uma longa pausa, a mulher disse, envie o número da ocorrência. Não posso prometer nada, mas vou marcar a conta para a análise. Aquela frase pequena pareceu ar. No fim da tarde, meu celular encheu de chamadas perdidas. O grupo da família explodiu. Minha tia escreveu, por favor, não envolva a polícia numa questão de família. Um primo escreveu, o Mateus disse que você falou que ele podia pegar emprestado. Outro disse, pense no futuro dele. Eu fiquei olhando aquilo. Pense no futuro dele. Não no da Luna. Digitei uma mensagem. O Mateus entrou na minha casa sem permissão e pegou o dinheiro guardado para a cirurgia da Luna. Tenho imagens, extratos, documentos do hospital e capturas de tela. Registrei ocorrência. Não me contatem para defender roubo. Depois silenciei o grupo. Naquela noite o Mateus mandou mensagem. Você realmente quer me destruir? Eu tirei captura de tela e respondi. Não, Mateus. Você fez isso sozinho. O Mateus pousou 2 dias depois. A delegada Costa me ligou às 10h42 e disse. Ele está de volta em São Paulo. Pedimos que ele venha para depor. Eu estava no trabalho, limpando uma mesa onde um cliente tinha deixado 63 centavos e ketchup espalhados no recibo. Meu gerente viu meu rosto e me deu 10 minutos. Ao meio-dia, as redes sociais do Mateus mudaram. As fotos de Fernando de Noronha sumiram. A foto de perfil desapareceu. A legenda, vivendo minha melhor vida, sumiu. Mas a Camila tinha salvado tudo. Aquela foi a primeira pequena vitória, não vingança. Prova. Depois minha prima me enviou uma captura de uma story privada do Mateus. Algumas pessoas preferem chamar a polícia do que conversar com a família. Eu quase ri. Eu tinha conversado com ele. Ele tinha rido de mim. Naquela noite, a delegada Costa me pediu para ir à delegacia. Você não precisa falar com ele, ela disse, mas pode haver oportunidade para uma conversa controlada. Pode esclarecer as alegações dele. A Camila veio comigo. No saguão, minha mãe ligou 5 vezes. Eu não atendi. Não estava pronta para ouvir ela pedir para eu perdoar ele, antes de perguntar se a Luna estava bem. A delegada Costa explicou que o Mateus tinha vindo com advogado. Ele alegava que eu tinha concordado verbalmente em emprestar porque ele estava sob pressão financeira. Disse que planejava pagar depois da viagem. A viagem, como se Fernando de Noronha fosse emergência médica. Você quer responder? A delegada perguntou. Quero. Eu disse. Se era empréstimo, por que entrar na minha casa quando eu não estava, pegar uma caixa trancada, ignorar minhas ligações, rir quando confrontado e apagar as postagens depois que a polícia se envolveu? Os olhos da delegada Costa foram para a janela de observação. Boas perguntas. Eu encontrei o Mateus numa sala monitorada com o advogado dele presente porque ele queria esclarecer as coisas. Quando ele entrou, parecia diferente das fotos de Fernando de Noronha. Sem óculos, sem mar, só camisa amassada, olhos cansados e a mesma boca arrogante. Ele sorriu como se estivéssemos brigando por uma jaqueta emprestada. Mirella, ele disse, isso foi longe demais. Eu pensei na Luna perguntando se ela tinha sido boazinha. Não, eu disse. Você foi longe demais. Eu parei de te proteger. O sorriso dele vacilou. Eu ia pagar de volta. Quando? Perguntei. Depois do aluguel do conversível? Depois do hotel? Depois da Luna perder a data da cirurgia? O advogado tocou o braço dele.
mas o Mateus ignorou. Você age como se ela estivesse morrendo naquele minuto, ele disse. Até o advogado dele olhou para baixo. Eu não levantei a voz. Você não decide o quanto a dor dela é urgente porque você queria férias. Ele revirou os olhos. Você sempre faz tudo sobre você e sua filha. A caneta da delegada parou. O advogado sussurrou algo afiado, mas a raiva deixou o Mateus descuidado. Você contou para todo mundo que tinha dinheiro guardado, ele disse. Ficou se gabando como se fosse melhor que a gente porque trabalha duro. Eu olhei para ele. Eu contei para a família que minha filha finalmente ia fazer a cirurgia. Ele deu de ombros. Mesma coisa. Foi quando entendi que o Mateus não roubou porque estava desesperado. Roubou porque minha disciplina ofendia ele. A delegada Costa perguntou. Senhor Vargas, como você sabia onde a caixa estava? O Mateus congelou. O advogado disse, meu cliente não vai responder isso. Mas o estrago estava feito. Se era empréstimo, por que precisava do esconderijo? Por que entrar quando eu não estava? Por que pegar a caixa? Eu vi medo no rosto dele, não culpa. Medo. Depois da reunião, a delegada Costa disse que o caso seria encaminhado ao Ministério Público. Eles também pediriam que ele entregasse a chave reserva e evitasse contato comigo enquanto o caso estivesse em andamento. Isso importava. Por dias eu tinha imaginado ele voltando bravo e encurralado. Na manhã seguinte, o hospital ligou. A mulher do faturamento disse que podiam segurar temporariamente a data da cirurgia da Luna se eu enviasse o número da ocorrência e pedisse assistência emergencial. Não era solução, mas era uma ponte. O Mateus soube de alguma forma e mandou: acho que você não precisava tanto do dinheiro assim. Depois outra mensagem: retira a queixa e eu começo a te pagar de volta. Começar. Não devolver tudo. Não pedir desculpas. Começar. Eu encaminhei as duas mensagens para a delegada Costa. Ela respondeu: não responda. Continue documentando. Foi quando a vingança virou algo diferente do que as pessoas imaginam. Não era gritar ou humilhação pública. Era paciência, silêncio, deixar ele escrever a própria confissão, uma mensagem arrogante de cada vez. Todo insulto virava prova. Toda mentira virava contradição. O Mateus achava que eu era fraca porque estava cansada. Ele esqueceu que mães aprendem a funcionar exaustas. No fim daquela semana, o Ministério Público pediu mais documentos. A delegada Costa disse que o advogado do Mateus insistia na história de empréstimo familiar, mas o vídeo, as mensagens, as postagens apagadas e os documentos do hospital tornavam difícil. Difícil não significa impossível, ela avisou. Depois que desligamos, eu olhei a Luna dormindo debaixo da manta de dinossauro. O tempo era o que o Mateus tinha roubado de nós, mas agora ele também estava perdendo. Suas postagens ficaram mais quietas. Os amigos dele faziam perguntas. O emprego dele tinha ouvido rumores. A história que ele tentou controlar estava escapando. A primeira reunião de família aconteceu num domingo e eu só aceitei depois que a delegada Costa disse que não violava a recomendação de não contato desde que o Mateus não estivesse presente. Minha mãe insistiu que todo mundo precisava sentar como adultos. Eu quase disse que adultos não invadem casas, mas guardei energia. A Camila se ofereceu para ir, mas eu fui sozinha porque precisava que minha família visse que eu não estava me escondendo. Minha tia recebeu na sala de jantar, onde comemos jantares de Natal, e fingimos que ressentimentos antigos não estavam sentados ao lado do purê. Quando entrei, toda a conversa parou. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos. Minha tia parecia severa. 2 primos sentados como júri. Minha mãe falou primeiro: Mirela, seu irmão cometeu um erro terrível. Eu coloquei minha pasta na mesa. Erro é esquecer aniversário. Ele entrou na minha casa e pegou dinheiro de cirurgia. Minha tia suspirou. Ninguém diz que o que ele fez foi certo, mas polícia pode destruir a vida dele. Eu tirei a estimativa do hospital da Luna. Isso é o que ele arriscou destruir. Ninguém pegou. As pessoas adoram discutir perdão, até a prova tornar a vítima humana. Um primo disse: o Mateus contou que você disse que ele podia pegar. Eu coloquei a imagem da câmera ao lado do papel do hospital. Isso parece empréstimo? A sala ficou em silêncio. Minha mãe olhou para o lado. Isso doeu. Eu não precisava que ela gritasse com ele. Precisava que ela olhasse para a verdade. Ele sorriu para a câmera. Eu disse: ele sabia exatamente o que estava fazendo. Minha tia sussurrou: por que ele faria isso? Eu respondi: porque ele achava que todos vocês
Pressionariam para eu perdoar antes das consequências chegarem. Isso acertou. No fundo, eles conheciam o Mateus, conheciam o charme, as desculpas e o talento para transformar todo o desastre em responsabilidade de outro. Eles tinham limpado a bagunça dele por anos e chamavam de amor. Eu também tinha feito. Mas roubar da Luna terminou a tradição familiar de proteger o Mateus do Mateus. Minha mãe começou a chorar. Ele ainda é meu filho, ela disse. E a Luna é minha filha, respondi. Ela tem 6 anos. Não merecia ser sacrificada por ele. Minha tia finalmente pegou a estimativa do hospital. Eu não sabia que era tão claro, ela disse. Você não perguntou, eu disse. Aquela frase abriu a sala. Depois meu primo, o mesmo que me disse para pensar no futuro do Mateus, falou baixinho. Ele me pediu dinheiro antes de Fernando de Noronha. Quando? Perguntei. 2 dias antes de viajar. Disse que era para oportunidade de negócio. Outro primo franziu a testa. Ele pediu para mim também. O rosto da minha tia mudou. A história do empréstimo estava desmoronando. O Mateus tinha caçado dinheiro antes de ir à minha casa. Eu pedi que eles anotassem o que ele tinha dito. Eles hesitaram, então simplifiquei. Vocês não precisam escolher entre mim e o Mateus. Precisam escolher entre verdade e mentira. Minha tia trouxe um bloco. Um primo seguiu. Depois outro. Minha mãe não. Ficou ali chorando, presa entre o filho que queria salvar e a neta que quase falhou. Quando saí, minha tia me acompanhou até a porta. Mirela, ela disse. Desculpa, eu assenti. Não estava pronta para perdoar o silêncio, mas podia aceitar o começo da verdade. No carro, fotografei os depoimentos e enviei para a delegada Costa. Ela ligou 20 minutos depois. Isso ajuda, disse. A próxima reviravolta veio do próprio Mateus. Ele enviou um e-mail longo para os parentes, me copiando por acidente ou arrogância. Alegava que eu usava a condição da Luna por simpatia e que só pegou o dinheiro depois que eu prometi ajudar ele a recomeçar a vida. Recomeçar a vida em Fernando de Noronha. Mas no meio ele escreveu: eu só peguei a caixa porque sabia que a Mirela mudaria de ideia se eu pedisse de novo. A Camila me ligou gritando. Ele admitiu que não tinha permissão no momento. Encaminhei o e-mail para a delegada Costa. Ela respondeu: isso é útil. O Mateus percebeu o erro e mandou outro e-mail. Ignorem minha última mensagem. Me expressei mal. Depois outro. Mirela, não use isso. Eu estava com raiva. Não respondi. Meu silêncio estava virando espelho e ele odiava se ver nele. Enquanto isso, o pedido de assistência do Hospital da Luna avançou. O hospital não podia apagar o sinal, mas um fundo de caridade cobriu parte e meu gerente de café colocou um potinho de doação perto do caixa sem usar o nome da Luna. O bilhete dizia: ajudando uma criança local a ter cuidado médico. Eu fiquei envergonhada no começo. Depois clientes começaram a colocar notas. Um cliente habitual me entregou um envelope e disse: para sua menina. Dentro tinha R$ 200. Eu chorei no estoque, lavei o rosto e voltei ao trabalho. O Mateus soube das doações e postou: golpistas sempre sabem parecer indefesos. 12 minutos depois alguém comentou: isso é sobre o dinheiro da cirurgia da sua sobrinha. Depois outro: você não acabou de apagar as fotos de Fernando de Noronha? A Camila, com minha permissão, postou: talvez pare de falar antes que as provas falem. O Mateus apagou a postagem, mas as capturas se espalharam. O empregador dele pediu reunião. Uma semana depois, as queixas foram oficialmente registradas. A delegada Costa me lembrou que queixa não é condenação, mas o caso não era mais só minha dor numa pasta. O Mateus teria que responder onde não poderia encantar a sala com piadas e culpa familiar. Naquela noite eu contei para a Luna que a data da cirurgia ainda era possível. Simplesmente disse: muita gente está nos ajudando. Ela sorriu. Até as pessoas do café. Eu ri pela primeira vez em dias. Sim, filha, até as pessoas do café. A primeira audiência do Mateus não foi como fantasias de vingança. Nenhuma confissão dramática. Nenhum juiz gritando. Só luzes fluorescentes, bancos de madeira, nomes murmurados e meu irmão de terno que não servia direito tentando parecer incompreendido. Minha mãe sentou 2 fileiras atrás dele. Eu sentei do lado oposto com Camila e minha tia. Aquela disposição de assentos contava a história. O Mateus olhou para trás uma vez e viu minha tia ao meu lado. O rosto dele tensionou. Pela primeira vez entendeu que o escudo familiar tinha rachaduras.
O advogado dele argumentou que era assunto privado de família exagerado por emoção. A promotora respondeu com as imagens, documentos do hospital, postagens apagadas, mensagens e o e-mail do Mateus. O juiz não decidiu culpa naquele dia, mas definiu condições. O Mateus foi ordenado a não me contatar, entregar a chave reserva e ficar longe do meu apartamento. Mais importante, o tribunal discutiu reparação. Os ombros dele afundaram com aquela palavra, dinheiro voltando não como favor, mas como obrigação. Do lado de fora do fórum, minha mãe se aproximou. Eu não sabia o quanto era grave. Ela disse, eu quis dizer, porque você não quis. Em vez disso, disse, agora você sabe. Ela chorou, mas dessa vez não pediu para eu retirar nada. Perguntou, como está a Luna? Foi a primeira pergunta que ela deveria ter feito desde o começo. Eu respondi, ela está com medo, mas é forte. Minha mãe assentiu. Posso vê-la? Eu olhei para as portas do fórum onde o Mateus tinha desaparecido. Ainda não, eu disse. A confiança também precisa se recuperar. O Mateus perdeu o emprego 3 dias depois. Oficialmente a empresa citou preocupações de conduta e má representação. Extraoficialmente todo mundo sabia. Como não podia me contatar diretamente, mandava mensagens por parentes. Diga para Mirella que ela destruiu minha carreira. Diga para Mirella que ela me fez parecer um monstro. Minha tia finalmente respondeu e me enviou captura. Você não parecia um monstro. Você agiu como um, e as pessoas viram. Às vezes a justiça soa como uma tia se recusando a suavizar a verdade. A parte financeira ainda era dura. O fundo do hospital, doações do café e turnos extras nos aproximaram, mas não completaram. Eu odiava que o Mateus pudesse criar dano numa tarde que levava uma comunidade para consertar, mas aquela comunidade continuava aparecendo. Meu gerente ajustou o meu horário. Camila organizou papelada. Uma enfermeira me contou de outra fundação. Minha tia me entregou um cheque e disse, para Luna, não para perdão. Filha, essa distinção importava. Depois veio a proposta de acordo. A delegada Costa disse que a promotora queria minha opinião. Se o Mateus aceitasse responsabilidade, pagasse reparação, cumprisse probation e emitisse pedido de desculpas por escrito, algumas queixas poderiam ser reduzidas. Se recusasse, o caso poderia ficar mais longo e arriscado. O que você quer? A promotora perguntou. Eu queria o sinal da cirurgia da Luna pago. Queria o Mateus responsabilizado. Queria paz. Não preciso que ele seja destruído para entretenimento, eu disse. Mas o registro precisa mostrar o que ele fez. A reparação tem que ser paga antes que ele gaste outro real consigo mesmo. Preciso de não contato. E o pedido de desculpas tem que dizer exatamente o que ele fez. O Mateus resistiu. O primeiro pedido de desculpas dizia, sinto muito que a situação tenha saído do controle. Eu rejeitei. O segundo dizia, sinto muito que Mirella se sentiu traída. Rejeitei também. O terceiro finalmente disse, entrei na casa de Mirella sem permissão, peguei dinheiro que pertencia a ela e era destinado à cirurgia da Luna e usei para minhas próprias despesas pessoais. Entendo que minhas ações causaram dano. As palavras não curaram tudo, mas arrastaram a verdade para a luz do dia. A reparação veio de coisas que o Mateus odiava perder. Ele vendeu a moto que se gabava, devolveu itens caros da viagem. O imposto de renda dele foi redirecionado. Minha tia disse que ele tentou pedir dinheiro emprestado de 3 pessoas para evitar vender a moto, e os 3 disseram não. Uma vez que a verdade ficou visível, o antigo sistema de salvamento parou de funcionar. O sinal da cirurgia da Luna foi pago 4 dias antes do prazo. Eu fiquei na janela de faturamento do hospital, segurando o recibo como um passaporte para outra vida. A mulher sorriu e disse, está tudo certo. Eu achei que sentiria vitória. Em vez disso, meus joelhos enfraqueceram. Camila me guiou até uma cadeira e eu chorei porque a data estava segura. Na noite antes da cirurgia, Luna perguntou se o tio Mateus viria visitar. Eu sentei ao lado dela e disse, não, querida, ele fez escolhas que nos machucaram e agora precisamos de espaço. E lá franziu a testa. Ele pediu desculpas. Eu pensei no pedido de desculpas aprovado pelo tribunal. Ele disse as palavras, respondi. Mas desculpa de verdade significa mudar o que você faz depois. Ela assentiu. Como quando eu derrubo o suco e limpo. Eu sorri. Exatamente. Ela abraçou o coelhinho. Então ele tem uma bagunça grande. A cirurgia aconteceu numa terça-feira de manhã.
Luna foi corajosa até o último minuto. Depois o queixo tremeu. Você vai estar aqui quando eu acordar? Perguntou. Eu vou ser a primeira coisa que você vai ver, prometi. Horas depois o cirurgião disse, ela foi bem. Foi quando o Matheus realmente perdeu. Não quando foi denunciado. Não quando vendeu a moto. Ele perdeu quando a coisa que tentou tirar de nós sobreviveu a ele. Luna acordou, me viu e sussurrou. Você ficou. Eu beijei a mão dela. Sempre. 3 meses depois, o Matheus ficou em pé no tribunal e leu o pedido de desculpas. A voz dele estava plana no começo, como se lesse instruções. Depois chegou na linha sobre Luna. Entendo que minhas ações colocaram o cuidado médico da minha sobrinha em risco. Ele parou. Talvez as palavras soassem diferentes em voz alta. Talvez ver minha mãe chorando atrás dele tornasse real. Talvez estivesse só envergonhado. Eu não sei. Eu tinha parado de tentar decifrar os sentimentos do Matheus porque isso tinha sido outra armadilha familiar. Gastar mais tempo interpretando o remorso dele do que medindo as ações dele. Ele continuou, mais baixo agora. Entendo que quebrei a confiança com minha família e causei dano que não pode ser consertado só com dinheiro. Aquela linha era verdadeira, mesmo que ele não entendesse completamente. O juiz aceitou o acordo. O Matheus recebeu probation, reparação obrigatória, serviço comunitário e ordem de não contato a menos que eu escolhesse o contrário. Ele também ficou com um antecedente criminal ligado à escolha dele. Alguns podem dizer que não foi suficiente. Alguns podem dizer que foi demais porque era família. Eu não media mais justiça pelo conforto dos outros. Media por se a Luna estava segura, se a verdade estava registrada e se o Matheus finalmente encontrou uma consequência que não conseguia rir. Depois do tribunal, ele olhou para mim como se quisesse conversa privada. Eu não dei. Não havia mais nada para negociar num corredor. Minha mãe me abraçou do lado de fora do fórum. Dessa vez eu deixei. Ela sussurrou, desculpa por ter pedido que você carregasse isso sozinha. Eu disse para ela, não peça para Luna perdoar ele antes de entender o que aconteceu. Minha mãe assentiu, não vou. Aquilo foi o começo de um limite familiar diferente. Não perfeito, não magicamente curado, mas honesto. Luna se recuperou devagar, depois lindamente. A primeira vez que ela correu pela grama do lado de fora do nosso apartamento sem parar para recuperar o fôlego, eu virei para o lado para ela não me ver chorar. Ela gritou, mamãe, olha. E eu olhei. O cabelo dela voava atrás. Os tênis piscavam pela grama. A risada dela fazia a história feia parecer menor. Não sumida, menor. Algumas feridas viram parte do mapa que mostra o quanto você andou. Os clientes do café continuavam perguntando por ela. O potinho de doação foi tirado depois da cirurgia, mas as pessoas ainda deixavam bilhetes, para adesivos, para sorvete, para a menina corajosa. Luna fez um cartão de agradecimento com corações tortos e muito glitter, e colamos ao lado do caixa. Uma mulher leu e disse, parece que sua filha tem uma cidade inteira atrás dela. Eu sorri. Tem sim. Eu costumava achar que estava sozinha porque aprendi a não pedir ajuda de pessoas que tornavam a ajuda cara. Mas apoio de verdade não te humilha. Não exige silêncio, nem pede que você proteja quem te machucou. Ele fica ao seu lado e diz, o que fazemos agora? O Matheus se mudou depois que o caso terminou. Minha tia disse que ele estava ficando com um amigo antigo em Minas e tentando recomeçar. Eu espero que seja verdade. Não porque o desculpo, mas porque não quero mais passar a vida esperando a queda dele. As pessoas esperam que vingança termine com ódio queimando para sempre. Mas a vingança mais limpa que encontrei foi não me tornar cruel porque alguém foi. Foi construir uma vida onde o acesso dele terminou. Foi ver Luna sarar, dormir com trancas novas na porta e saber que se ele algum dia contasse a história diferente, a verdade existia em registros judiciais, capturas de tela, depoimentos e todo mundo que finalmente o viu claramente. Uma tarde, Luna encontrou uma foto antiga do Matheus num piquenique familiar. Ela perguntou, ele ainda está encrencado? Eu sentei ao lado dela. Ele teve consequências, eu disse. Agora ele tem escolhas a fazer. Ela traçou a foto. Você odeia ele. Eu pensei com cuidado. Crianças lembram mais do clima emocional de uma casa do que de discursos. Não, eu disse, mas não confio nele. E não precisamos deixar pessoas perto só porque são parentes. Ela assentiu. Mesmo se elas pedirem desculpas? Mesmo assim, eu disse,
Desculpas abrem uma porta só se o comportamento mudado estiver atrás dela. Aquilo virou a lição que eu carreguei. Família pode ser linda. Família pode aparecer em salas de espera de hospital, escrever depoimentos quando a verdade é dura, doar em silêncio, pedir desculpas tarde e tentar fazer melhor. Mas família não é licença para machucar. Sangue não apaga responsabilidade. Amor não exige que você entregue a arma de novo porque a pessoa chorou depois de usar. As pessoas perguntam se eu me arrependo de ter chamado a polícia. Eu sempre respondo do mesmo jeito. Eu me arrependo de ter dado chave para o Mateus. Me arrependo de ter contado onde o dinheiro estava. Me arrependo de ignorar anos de bandeiras vermelhas porque não queria parecer implacável. Mas não me arrependo de proteger minha filha. Não me arrependo de escolher prova em vez de caos. Se eu tivesse ficado em silêncio, o Mateus teria aprendido que a dor da Luna tinha preço e que esse preço podia ser roubado sem consequência. Em vez disso, ele aprendeu que minha bondade tinha limite. A última mensagem que ele enviou através da minha mãe era simples. Diga para Mirella que eu realmente sinto muito. Eu não respondi. Talvez um dia eu responda. Talvez um dia ele entenda que desculpa não é atalho de volta para a vida de alguém, mas esse dia não é devido a ele. O perdão, se algum dia vier, vai pertencer a mim e à Luna, não à pressão familiar ou culpa. No aniversário de 7 anos da Luna, fizemos uma pequena festa no parque. Cupcakes, balões, algumas crianças da escola, Camila tirando fotos demais, minha mãe servindo limonada, minha tia correndo atrás de guardanapos no vento. Luna correu, riu, abriu presentes e usou uma coroa de papel caindo sobre um olho. Perto do fim, ela subiu no meu colo e sussurrou. Esse é o melhor dia. Eu a segurei perto e olhei ao redor para as pessoas que ficaram, as pessoas que mudaram e o espaço vazio onde a traição costumava sentar. O meu também, eu disse para ela. Então, se você está ouvindo e se perguntando se está errado por responsabilizar alguém porque é família, escute com atenção. Você pode amar a história com alguém e ainda proteger seu futuro dele. Você pode lembrar quem a pessoa era e ainda responder a quem ela escolheu se tornar. Meu irmão invadiu minha casa e pegou a poupança que eu tinha separado para a cirurgia da minha filhinha. Ele achou que eu choraria, imploraria e ficaria quieta. Em vez disso, salvei os registros, postagens, imagens, mensagens e cada palavra descuidada que ele jogou em mim. Entreguei tudo para a polícia. Protegi minha filha. E quando ele finalmente pousou, a vida que ele estava vivendo melhor virou a prova que o derrubou.